Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o pastor J. Filho. E meus irmãos, eu quero nessa manhã trazer aqui uma meditação da palavra de Deus, de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que fala sobre a pesca maravilhosa. Muito interessante esse texto e a lição que Deus deu para os seus discípulos, que Jesus deu para os seus discípulos e também nos dá no dia de hoje, porque toda a palavra de Deus tem algo para nos ensinar dos propósitos e princípios de Deus. E a Bíblia diz aqui nesse texto que Jesus estava ali na praia e a multidão apertava ele, e ele viu 2 barcos. E ele então se aproximou e pediu para que Pedro, que era um dos donos do barco, se afastasse um pouco para que ele ensinasse a multidão. E ele então ensinou a multidão e logo se dirigiu a Pedro e falou para Pedro ir ao mar alto e lançar a rede. Mas o que estava acontecendo é que Pedro e os demais que estavam com ele ali já tinham trabalhado a noite inteira. Presta atenção, irmãos. Tinham trabalhado a noite inteira e não tinham pegado nada de peixe. E aqueles homens, eles eram profissionais da pescaria. Viviam da pesca, sustentavam a sua família com a pesca, pagavam suas dívidas, suas contas com a pesca e tinham trabalhado a noite inteira e nada conseguiram naquela noite. Foi uma noite muito difícil para eles. Mas a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro para ele ir ao mar alto e lançar a rede. E Pedro ainda falou para Jesus: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos, mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E obedeceu aquilo que Jesus tinha mandado. E a Bíblia diz que veio tanto peixe, que ele teve que chamar os outros companheiros do outro barco para ajudar e encher os 2 barcos de peixes. E ele, vendo aquilo, ele se prostrou aos pés de Jesus, e falou para Jesus, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E a Bíblia diz que também João e Tiago, se aproximaram de Jesus, e Jesus então falou: a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Então, meus irmãos, vamos entender aqui um pouco, Jesus estava ensinando a multidão, mas na verdade a lição mesmo foi para esses homens que estavam pescando. Porque Deus só pode nos ensinar, a sua palavra no nosso coração. Quando nós passamos por lutas, dificuldades, problemas, então o nosso coração se apega a esse desejo, essa vontade de sanar a dificuldade, ter cura na enfermidade, prosperidade na hora de escassez, de crise, Então a gente fica realmente numa situação muito difícil. Mas é porque Deus está querendo ensinar uma lição para nós, como foi com esses homens. Trabalharam a noite inteira e nada pescaram. Mas quando Jesus ordenou e deu uma palavra, então tudo mudou. Assim comigo e com você.
Não sei o que você está passando, qual é a crise que você está vivendo, a dificuldade, nada está dando certo. Talvez muita gente falando que você está em pecado, que você está debaixo de maldição. Não entenda assim, meu irmão. Entenda que Deus tem uma lição, um propósito para te mostrar. Continue em oração, né? Continue fazendo aquilo que Deus quer na sua vida, e aprenda a ouvir a palavra de Deus para que Deus possa te direcionar naquilo que Ele quer para você. E foi assim com Pedro. Pedro trabalhou a noite inteira e não conseguiu nada. Mas quando ele teve uma palavra de direção, de revelação, ele obedeceu e um milagre aconteceu a ponto dele ficar admirado. E Jesus falar para ele: não temas, né? Não temas, porque ele tinha trabalhado a noite inteira e nada tinha conseguido. Quanto você tem lutado na tua vida e não tem conseguido nada, né? Mas se você está em oração, o Espírito Santo vai te dar a direção e vai falar a palavra, e você, obedecendo a palavra, você vai se espantar por aquilo que Deus quer fazer na tua vida, na sua família, no seu lar. Então, meus irmãos, vamos tirar uma lição desse texto. Leia aí esse texto, né, de Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, né, e que o Espírito Santo possa falar no teu coração profundamente os propósitos, os anseios do coração de Deus para a tua vida, como foi de Pedro, de Tiago e João. E eles abandonaram tudo, o barco, as redes, a pesca, e seguiram a Jesus. E daí nós conhecemos a história que esses homens revolucionaram realmente Jerusalém, e a palavra chegou até nós por causa desses homens. E é isso que Deus está esperando de mim e de você, que nós também, né, possamos obedecer a sua palavra, né, abandonar tudo que nos impede, para que nós possamos servir fielmente ao Senhor Jesus em toda a nossa vida. Pense nisso, no nome de Jesus. E eu quero pedir para você, né, que você se inscreva no nosso canal, né? Inscreva-se no nosso canal aí do YouTube, para que nós possamos divulgar mais a palavra de Deus, né? No nome de Jesus, eu te peço esse favor, e inscreva-se aí e vamos juntos divulgar o Evangelho do nosso Deus poderoso. Até um próximo vídeo, em nome de Jesus.